Fala pessoal, aqui quem fala é Maria Gabriela, mentora da Trilha da Aprovação, e hoje a gente vai mostrar para vocês como que funciona a nossa mentoria. A revogação posterior da norma legal impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade, assim como a alteração posterior da norma constitucional indicada como parâmetro de controle de constitucionalidade, revelam hipóteses de perda do objeto da ação do controle concentrado. Então, a gente voltou para controle de constitucionalidade, graças a Deus, né, pessoal? Então, o que vocês acham? Se a gente está questionando uma norma em sede de controle ali concentrado, e essa norma é revogada, ou então ela é alterada, essas duas situações, a revogação da norma posteriormente, né, depois que ela já tenha sido impugnada, e a alteração posterior da... Ah, não, aqui é interessante, aqui eu revogo o objeto, né, que é a norma legal que está sendo impugnada pela Constituição. E aqui eu altero o paradigma, ou seja, eu altero a norma constitucional que é indicada como parâmetro do controle. Então, vocês viram aqui, a gente tem uma lei, que é o objeto, essa lei é revogada. E a outra situação, essa lei está sendo confrontada em face da Constituição. Esse dispositivo da Constituição que está sendo utilizado de paradigma é alterado. E aí, essas duas situações, elas são causa de perda do objeto da ação? A revogação da lei, que é o objeto, ou então a alteração da norma constitucional que está servindo como parâmetro do controle. São duas situações de perda do objeto, pessoal? Sim ou não? Eu concordo com a Beatriz. A primeira sim, a segunda não. A primeira sim, a segunda não? No momento que você Opa, pessoal, errado, né? utilizou... Marquei errado. Pode falar, Eugênio. Porque no momento que você usou aquela norma constitucional como referência, né, como paradigma, ela ainda era válida, mesmo que depois ela tenha sido modificada. Perfeito, pessoal, é exatamente isso. Então, olha só que interessante. Ó, na jurisprudência do STF, né, a revogação posterior da norma legal impugnada, né, por meio de ADI, pode de fato levar à perda do objeto, já que a norma não produz mais efeitos. No entanto, o segundo caso, como o Eugênio e a Beatriz falaram, né, que é o quê? A alteração posterior da norma constitucional, que é indicada como parâmetro, não necessariamente implica em perda do objeto, né? Isso se deve ao fato de que o STF pode, ainda assim, decidir sobre a constitucionalidade da norma impugnada com base na norma constitucional vigente à época da edição da norma geral. Então, pessoal, olha que interessante. Então, a revogação da norma impugnada, isso sim é causa de perda do objeto, né, da DI. Por quê, né? Porque a revogação, a norma não está mais em vigor para ser declarada inconstitucional. Por outro lado, situação diferente é da alteração da norma constitucional, né, utilizada como parâmetro. Isso não leva automaticamente à perda do objeto, porque o STF pode continuar a análise com base no texto constitucional vigente no momento em que a norma foi editada, especialmente se houver interesse em julgar a questão para fins de segurança jurídica ou para evitar futuras controvérsias. Então, o STF não necessariamente, né, vai determinar a perda do objeto quando o paradigma, né, a norma constitucional, ela é alterada, porque pode haver interesse ali em, né, apreciar o mérito, né, para quê? Para fins de segurança jurídica ou para evitar futuras controvérsias. Tanto que, se for um caso muito antigo, né, você pode usar até a Constituição anterior como paradigma. Perfeito, né? A gente utiliza algumas vezes, né, a Constituição anterior como paradigma, né, a de 67 e tal. E aqui, pessoal, a ação declaratória de constitucionalidade pode ser classificada como uma modalidade de controle de constitucionalidade A, preventivo, difuso e por via incidental, B, repressivo, concentrado e por via principal, C, preventivo, concentrado e por via principal, ou D, repressivo, difuso e por via incidental. E aí, pessoal? Ó, a ADC é uma das ações do controle, concentrado, não é? Então, vamos tirar o difuso aqui, né? E, pessoal, a ADC, ela é repressiva ou preventiva?
repressiva, né? Porque a norma já está feita, né? Pessoal, quando que a gente pode ter controle judicial preventivo no âmbito da constitucionalidade do controle? Vocês lembram? Um exemplo de controle, porque geralmente o preventivo a gente é quando o parlamentar, o que é o preventivo? É quando a norma ainda não está feita, né? Aí a gente tem que um parlamentar ele entra com mandado de segurança, né? Questionando ali o processo. Quer ver? Deixa eu só lembrar que eu acho que é o único caso de controle preventivo que tem. E lembrando também, se eu não me engano, no caso da DPF, a DPF pode evitar lesão a preceito fundamental, né? Então, olha só. Mas vamos ver aqui rapidinho, pessoal, essa parte. Controle de constitucionalidade. Olha só, um exemplo de controle. Ó. Então, a gente tem, ó, o controle pode ser repressivo, que é quando incide sobre a norma pronta e acabada, e preventivo, quando incide sobre a norma que ainda está em elaboração. Aí, pessoal, quais que são os exemplos clássicos de controle preventivo? São justamente os não judiciais. É o do Poder Legislativo, que são as comissões de Constituição e Justiça. Então, quando a norma, né, o projeto de lei ele tem trâmite, ele passa primeiramente pela Comissão de Constituição e Justiça para ferir sua constitucionalidade. Isso é uma forma de controle preventivo. E a gente também tem o controle preventivo do Poder Executivo através do veto. Por quê? O veto do presidente, ele pode ser um veto por razões de interesse público ou por razões de inconstitucionalidade. Então, um veto do presidente por razões de inconstitucionalidade é uma modalidade de controle preventivo, né, de constitucionalidade. E o judicial preventivo, pessoal? É quando um parlamentar, ele tá tendo um projeto de lei ali, tramitando, e ele entra com mandado de segurança pelo STF, porque ele fala que o processo legislativo, por exemplo, tem uma PEC tramitando, e ele fala que o processo legislativo constitucional está sendo desrespeitado. Aí ele impetra um mandado de segurança perante o STF. Isso seria uma hipótese de controle judicial preventivo. E essa PEC, então, tem que ser uma coisa muito esdrúxula, né, para o STF, né, conhecer esse mandado de segurança, né. Ó, o projeto de lei que diz respeito ao processo legislativo constitucional, ou então uma PEC que viole cláusula pétrea ou processo legislativo constitucional. Então, tem que ser uma coisa assim. O trâmite está sendo violado, né, o processo legislativo está sendo violado no caso da lei, ou no caso da PEC, o processo de emenda está sendo violado, ou está havendo ali violação a uma cláusula pétrea. E perfeito, a Beatriz lembrou. O único legitimado aqui para esse controle judicial preventivo é exclusivamente o parlamentar que está passando desse processo legislativo viciado, né? Ele é o único legitimado nesse caso. Próximo, pessoal, a respeito do controle incidental de inconstitucionalidade, assinale a opção correta. A. Não obstante certas limitações processuais inerentes a seu rito especial, é juridicamente possível fazer-se controle incidental de constitucionalidade em ação de mandado de segurança. B. O controle incidental de constitucionalidade somente produz efeitos após resolução que, provinda do Senado, suspenda a eficácia da norma. C. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça exercer controle difuso de constitucionalidade. D. Somente após a confirmação pelo STF, por meio de recurso extraordinário, produzem-se efeitos plenos do controle difuso de constitucionalidade. Ou a decisão no controle difuso de constitucionalidade produz necessariamente efeitos retroativos, isto é, ex tunc. E aí? Pessoal, o que vocês já eliminariam de cara? A C também, né? Dá para eliminar C, né? Pessoal, todo mundo... Ó, a gente está falando de controle difuso, não é concentrado. Se é controle difuso, todo mundo faz, inclusive o STJ, né? Diferentemente do controle concentrado, que aí é só o STF no âmbito nacional, quando o paradigma é a Constituição Federal, e os tribunais de justiça dos estados, quando o paradigma é a Constituição Estadual, né? Ó, dá para tirar a B pelo que você falou. Perfeito. Então, pessoal, lembra que teve uma mutação constitucional do artigo 52, inciso 10? Então, agora,
não é o Senado quem suspende a eficácia da norma, é o próprio STF que suspende a eficácia da norma quando ele está fazendo o controle difuso. A gente fala que houve a abstrativização do controle difuso, porque nesse caso em específico, uma decisão que, em tese, seria inter partes, se torna erga omnes para todos. E, pessoal, a gente teve uma mutação constitucional, hoje entende que não é o Senado quem suspende a eficácia, ele só confere publicidade, né? A suspensão da eficácia que ocorreu ali pelo STF mesmo, né? O D, por que você tiraria, quem tiraria o D? Ah, Beatriz, explica pra gente o que é a Beatriz Lima, modulação dos efeitos. É que o STF ele pode escolher quando que a decisão de controle difuso vai produzir efeitos, né, que chama de modulação de efeitos, digamos assim, temporais, né, da decisão que incide controle difuso. Então, tipo, não necessariamente precisa dessa confirmação por meio de recurso extraordinário. Ah, perfeito. Então, até porque recurso extraordinário é controle, é a última, né? Seria a última instância do controle difuso, tipo, não necessariamente. Perfeito. Então, por exemplo, vamos supor, né, um juiz de primeiro grau ou um tribunal ali apreciou a constitucionalidade, né, ele já vai ter feito inter partes no momento da decisão, então não precisa ser confirmado pelo STF. E, pessoal, outra coisa, qual que é a regra? A regra é que tanto no controle difuso quanto no controle concentrado, a decisão, né, de que declara a inconstitucionalidade, ela tem efeitos retroativos. Afinal de contas, a inconstitucionalidade ela é congênita, ela existe desde a origem. Então, em regra, a gente tem efeitos retroativos. Só que na lei da ADI, se eu não me engano, que é controle concentrado, se fala que é possível a modulação. Então, por razões de interesse público ali, se o STF entender que não é conveniente, que tem efeitos retroativos, ele pode modular os efeitos e pode decidir que a decisão ela só vai ter efeito a partir da sua publicação ou em outro momento do futuro. Então, isso é a modulação. A modulação, pessoal, ela exige 2/3, né? Decisão de 2/3 dos membros. E, se eu não me engano, a jurisprudência do STF entende que essa modulação também pode ser aplicada para o controle difuso, que existe no controle concentrado, ela também pode ser aplicada no controle difuso. Então, pessoal, é a letra A. Por quê? Porque a gente pode fazer controle difuso no mandado de segurança, né? A questão de fundo lá do mandado de segurança, a questão incidental, pode ser a discussão de uma da inconstitucionalidade de uma norma, né? E aí, o pedido principal, obviamente, não vai ser a declaração de inconstitucionalidade, isso vai ser só uma análise incidental, mas pode sim. Então, é isso, né? Então, ó. Então, o que não pode, pessoal, porque tem aquela súmula famosa que fala que não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Só que contra lei em tese, pessoal, é o controle concentrado. O controle incidental, eu não discuto a constitucionalidade da lei em tese, né? Eu discuto de maneira incidental para aquele caso concreto específico. Então, eu posso ter controle incidental no mandado de segurança. O que eu não posso ter no mandado de segurança é a via principal, né? O pedido principal ser a declaração de inconstitucionalidade, porque aí eu estaria questionando a constitucionalidade da lei em tese. Certo? Aí é isso que a gente falou, que o STF alterou sua jurisprudência para considerar, né, que o artigo 52, inciso 10, né, o Senado confere mera publicidade, né, a suspensão. Não é ele quem decide pela suspensão. Então, ó, então houve a declaração incidental, aqui atribui, bababá, o que o STF falou? Então, esse artigo aqui, essa suspensão da execução pelo Senado, né, da decisão da lei que o STF declarou inconstitucional, agora é uma mera publicidade, né? Não é mais uma decisão discricionária do Senado, né? Assim como qualquer tribunal, o STJ realiza controle difuso, né, pessoal? Todos os órgãos do Poder Judiciário realizam controle difuso. E a decisão do controle difuso, embora seja em regra ex tunc, é possível a modulação dos efeitos, né? Então, aqui, ó. Quanto à eficácia temporal das decisões do controle, a regra é que tem eficácia retroativa. Entretanto, o STF, em vários precedentes, deixou de dar efeitos retroativos à decisão de inconstitucionalidade, ponderando outros valores e bens jurídicos em disputas e aplicando, por analogia, no controle difuso, a regra da modulação dos efeitos do controle abstrato, né, que está lá no artigo 27 da lei da DI, determinando que a decisão venha a ter eficácia a partir de outro momento posterior, né? E aí, para isso, pessoal, a gente precisa de 2/3 dos votos, né? Se for do tribunal, né?